Nesta segunda-feira, dia 13 de abril, o preço do petróleo WTI teve uma alta de 5,46%, ao passo que o petróleo do tipo Brent subiu 5,56% neste mesmo período. O desempenho tem ligação com o fato da Arábia Saudita e outros membros da OPEP+, terem cortado a produção de petróleo em mais de 1 milhão de barris por dia. E para entendermos melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar com Emílio Martins, que é o presidente da RECAP, entidade que representa os postos de combustíveis da região de Campinas. Boa tarde, seu Emílio, seja muito bem-vindo ao Todo Dia News, segunda edição. Boa tarde, Danilo, é um prazer estar aqui nessa emissora. Muito obrigado. Seu Emílio, como que o senhor avalia as consequências desta alta aí? Bem, ela não foi inesperada porque a gente ouviu, como você bem relatou aí, o anúncio da OPEP do corte diário de 1 milhão de barris por dia. Então já se imaginava que o petróleo poderia trilhar aí um caminho de alta, que foi o que aconteceu, né? Agora, conjugado com isso, hoje nós vimos aí o ministro de Minas e Energia anunciando uma redução, assim, uma provável redução no preço da gasolina e do diesel por conta da mudança da política de preços da Petrobras. Não sei se é adequado o ministro de Estado anunciar estratégias da Petrobras, que é uma empresa privada, né, uma empresa de economia mista, mas aconteceu e nós vamos ver o que vai acontecer, né? Esperamos aí, a gente não está diante de uma situação aí de desinformação, né? Perfeito. Seu Emílio, tem mais uma outra questão que entra dentro desta formação de preço do combustível, que além do fator da cotação internacional do petróleo, é também o preço das distribuidoras. Esse é o problema, que é uma constante no nosso segmento. Quando a Petrobras, Danilo, quando a Petrobras anuncia uma redução ou um aumento de preço, quando uma usina, a cotação do etanol, ela apresenta uma alta ou uma baixa, o consumidor tem que entender que não é o posto que compra da refinaria. A refinaria não vende para o posto, a usina não vende para o posto. Nós compramos das distribuidoras. Elas sim, são as compradoras direto. Então, com esse setor no meio entre a produção e a ponta, e a bomba, muitas vezes o que acontece é que, às vezes, o produto demora para baixar quando a Petrobras anuncia uma redução de preço, e, às vezes, sobe muito rápido quando ela anuncia um aumento. Pior que isso, às vezes, é quando a Petrobras anuncia um aumento e nós recebemos um aumento maior. Então, tudo que acontece na bomba hoje é reflexo do que acontece nos elos anteriores da cadeia. E é bom que o consumidor saiba, a opinião pública saiba, que o que acontece na bomba não é responsabilidade exclusiva do empresário que está ali na bomba, na ponta, naquela esquina, comercializando combustível no varejo, né? Então, nós temos as distribuidoras que, às vezes, podem mudar sua política de preço, aumentam suas margens, demoram para repassar qualquer tipo de reajuste ou decréscimo de preço. Então, fica uma situação difícil. E você só encontra o dono do posto aqui para falar, né? Dificilmente, numa situação dessa, você vai encontrar um empresário de distribuição que vai vir aqui dar explicação para você. Nós é que temos que explicar. O senhor acredita que, diante desse cenário aí de redução da produção de barris de petróleo, haverá alguma pressão internacional, como aconteceu no ano passado, né, quando houve esta tentativa de se aumentar, né, o preço dos barris por meio deste controle produtivo, né? Os Estados Unidos entraram no meio, forçaram aí a OPEP a rever essa política. O senhor acha que isso pode acontecer dentro de um futuro próximo? A tendência é essa, porque o objetivo
do anúncio do corte na produção pelos países do cartel é exatamente esse. É que o preço do petróleo, da commodity, suba. E subindo, vai subir no mundo inteiro. Agora, eu não sei como é que vai ser no Brasil. Vai ser um grande desafio aqui para o governo federal, que anuncia amplamente, que divulga amplamente, desde antes, desde o ano passado, que vai mudar a política de preço e tal. Nós, donos de postos de gasolina, queremos vender um produto, ter um produto barato, que nós vamos vender mais, e nós vamos precisar de menos capital de giro. Para nós é interessante ter sempre um produto mais barato possível na bomba. O grande problema é como isso vai acontecer, porque o país não é, como eu disse no começo, não é autossuficiente em derivados. Nós dependemos de importações de diesel e dependemos de importações de gasolina. E mudar isso a curto prazo é praticamente impossível, porque, veja bem, hoje uma refinaria, um grupo vai montar uma refinaria, decide montar uma refinaria. É investimento e só vai se efetivar alguma produção depois de 7, 8, 10 anos, dependendo do empreendimento. Entendeu? Então, não é no instalar de dedos que vai se montar, se aumentar a capacidade de refino no Brasil. E a tendência é sempre aumentar o consumo, mesmo tendo outras matrizes energéticas, como o carro elétrico, o híbrido, né? Ainda a gente tem uma previsão de consumo de derivados muito grande no Brasil. Perfeito. Eu estive falando com Emílio Martins, presidente da RECAP, a entidade que representa os donos de postos de combustíveis da região de Campinas, falando aí sobre este aumento que teve aí na cotação internacional do petróleo e como isso vai implicar diretamente a vida, o dia a dia do brasileiro com todos esses aumentos, né, tanto na gasolina, no diesel e os seus impactos econômicos. Muito obrigado, seu Emílio, por toda essa conversa muito esclarecedora. E vamos torcer, né, para que os preços voltem a ficar mais domesticados, né, num futuro bem próximo. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição aí para dar os esclarecimentos necessários. Muito obrigado. Volto com você, Sabrina.